Seja muito bem-vindo a mais um PartnerCast. O episódio de hoje nós temos um convidado muito especial, Douglas Silva, do Parceria Labs. Quero convidar o Douglas aqui para estar com a gente. Douglas, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber. Fala, Henrique, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui participando. É muito gratificante mesmo falar de parcerias, ter esse canal especial. É o primeiro canal, né, de parcerias, pelo menos que eu tenho conhecimento, e é muito importante para a nossa área, né? Falta muito ainda falar de parceria, enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Que ótimo. Realmente, o podcast surgiu nesse intuito de trazer conteúdo de qualidade para quem está buscando aí construir o seu programa de parcerias para sua empresa, para o seu negócio. E realmente essa dor que a gente tinha, né, de ter conteúdo de qualidade, pessoas que realmente fizeram o negócio acontecer, trazendo conteúdo. E aí, Douglas, para a gente começar, eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente o que é o Parceria Labs. Como surgiu, quem é o Douglas, qual que é a sua experiência? Show. Vamos lá, vou começar pelo Douglas e aí nós vamos finalizar com a Parceria Labs. Eu tenho minha experiência profissional aí toda em área comercial, né? Trabalhei há 15 anos aí em área comercial, e os últimos quase 8 anos focado na área de parcerias, né? Trabalhei por muito tempo numa fintech, desenvolvi ali do zero o programa de parcerias, no momento que não tinha literatura, pelo menos que eu não tinha conhecimento, né? Não tinha literatura, podcast, a gente está vendo podcast agora, né? Então foi uma construção muito na raça mesmo, muito erro e acerto. E a Parceria Labs, ela surgiu com a própria demanda, né, que eu via ali no dia a dia, né? Então, eu como fintech, eu tinha agências, consultores, influenciadores, software e principalmente plataforma de e-commerce como parceiros, e era uma diferença muito grande quando eu tratava com uma plataforma que tinha uma estrutura de parcerias montada para aquela outra plataforma que eu falava com o dono, né? Ou com algum diretor que não era focado em parcerias. E vendo essa necessidade de mercado, eu falei, bom, por que não, né, ajudar essas empresas a desenvolver o seu programa de parcerias? Então, a ideia central, né, o porquê da Parceria Labs foi esse. E estamos aí há hoje 1 ano e meio já com a empresa, caminhando devagarzinho, mas já trazendo resultado, já validando a metodologia, os processos. E hoje eu atendo empresas de tecnologia que querem desenvolver o seu programa de parcerias. Legal, boa. Que ótimo. E pensando, igual você falou, né? Um podcast surgiu agora, né? Com esse tipo de conteúdo. Então, empresas também, para ajudar outras empresas nesse sentido, também estão surgindo. E aí, o grande exemplo da Parceria Labs. E aí, eu queria ouvir, Douglas. Quero montar o meu programa de parcerias. Por onde eu começo? Por onde começa? Bom, acho que primeiro é começar pensando em qual problema a sua empresa resolve, né? Então, pensa no cliente, pensa no core business da empresa mesmo, né? Para depois ir para quem é o parceiro ideal, qual que é a proposta de valor. E as empresas geralmente erram com isso, né? Ela primeiro vai focar na proposta de valor do programa de parcerias, para depois entender quem que é o parceiro ideal e acaba fazendo tudo ao contrário, né? Então, a experiência que eu tive e o que eu trago hoje para os meus clientes é, primeiro, estrutura inicial, entender mesmo a diretriz da empresa, para que caminho que ela está seguindo, porque isso, quando muda, meio que se perde, né, o programa de parcerias, né? Para você identificar o parceiro ideal, para você agregar e criar, de fato, um ecossistema, você precisa estar bem alinhado com o direcionamento da empresa. Eu acho que o primeiro ponto é olhar para casa, olhar para dentro, olhar para o cliente, para o que você resolve, e depois você vai partindo para o meu cliente está interagindo com qual empresa ou com qual profissional antes de precisar da minha solução, né? E aí você vai trilhando o desenho dessa jornada do seu cliente para você conseguir desenvolver o seu programa de parcerias. E aí depois, né, tem escala, tem outro processo, mas inicialmente é isso, tá? Acho que o primeiro ponto é entender quem que é seu cliente, depois entender o parceiro, criar proposta de valor, criar jornada para esse parceiro estar sempre engajado, e aí a coisa vai acontecendo. Boa. E na sua visão, Douglas, pensando em todo o programa que você já estruturou até hoje, toda empresa pode ter um programa? Supondo, eu sou uma agência de e-commerce, como você falou que trabalhou em plataforma. Eu já vi outros casos de empresas que produzem placa solar,
fizeram um programa para instaladores. Então, ele tinha o IPP dele, né, o Ideal Partner Profile dele, era um instalador de placa solar. Então, ele montou um bônus que, se aquele cara trabalhasse com as placas daquela empresa, ele teria mais benefício, teria mais... Tinha um programa ali estruturado de bônus para ele. Então, na sua visão, toda empresa dá para ter um programa? Como que A resposta desenha isso? A resposta é sim, toda empresa dá para ter um programa, partindo do princípio que todo cliente, ele não interage só com a sua empresa, né? Então, ele precisa de outros profissionais ou de outras empresas para resolver o mesmo problema, tá? Cara, eu não vi nenhum segmento que não dê para fazer, tá? Você deu exemplo de placa solar, eu atendo uma empresa que trabalha com energia solar, né? Uma empresa de um grupo grande. É que eu não sabia, hein? Não sabia? Um dos produtos é um produto que é altamente escalável, que é a venda do mercado livre de energia por assinatura, e ela tem revendedores no Brasil inteiro, né? Tem dificuldade como qualquer outro segmento, então existe uma questão de regionalização e etc. Mas a partir do momento que você identifica o parceiro e consegue engajar ele, aí o negócio acontece, né? E resultados, assim, de programa de parcerias, por exemplo, o tempo de negociação em menos de um ano de trabalho caiu pela metade, né? Existia uma negociação ali de 40 dias, hoje 20 dias já, em média, se fecha os negócios. Custo de aquisição muito mais barato que em outros canais. Difícil falar de LTV ainda, né? Porque é pouco tempo, mas tudo indica que o cliente vem muito mais qualificado. E aí você falou de agências, tudo que o seu cliente final pode precisar de outra solução que não é o core business da sua empresa, você acaba, de uma forma inteligente, estratégica, criando o ecossistema. Seja na entrada do funil, né? Então, aquele cliente que precisou da sua solução e o seu parceiro indica, quanto num momento ali de expansão. Por exemplo, o cliente é da sua base, mas ele precisa de algo que não é o seu core business, que você pode trazer um parceiro para entregar para ele e todo mundo ganha. Então, o conceito de parcerias é esse, na minha visão, né? Não, perfeito. Outros entrevistados já passaram aqui, têm uma visão similar. E aí a gente vê, né, o quanto você consegue expandir o seu negócio com o ecossistema. Igual você falou, né? Tem pessoas que podem agregar o seu produto, agregar serviço ao seu produto, e isso ser um diferencial e uma entrega melhor para o seu consumidor final, né? Bom ponto. Hoje, na sua visão, olhando para o mercado, como que você vê ali empresas, igual você falou, né? Para estruturar, preciso identificar como o meu produto resolve uma dor e quais são as empresas conectadas. Então, como que você identifica esse perfil de parceiro ideal para uma empresa? Como que você faz esse mapeamento dentro de um cliente seu? Por onde você gosta de começar, nesse sentido de desenhar o seu parceiro? Melhorar o que já funciona é o primeiro ponto, assim. Não trago isso de uma forma primária, né? Mas isso é o que resume o processo. Então, vamos lá. Quando chega um cliente para trabalhar o programa de parcerias, o primeiro ponto é qualificar ele, entender se ele já tem um produto maduro, né? Se a ideia da empresa, se o caminho que ela vai trilhar é bem definido, né? Então, partindo desse princípio, entendendo que ela já recebe indicações de outros profissionais, ou já tem uma procura, tem algum interesse, a gente consegue ir especificando, né? Voltando no exemplo de agência, né? Eu confesso que eu fiquei por muito tempo qualificando a agência como agência, e na verdade, quando você fala de agência, existem diversos, né, segmentos de agência. Quando fala de e-commerce, por exemplo, cara, tem agência de implantação, tem agência de marketing, tem agência da mídia tradicional, tem diversos tipos de agências. E para você desenvolver o programa de parcerias e conseguir acertar, né, ser atrativo para o seu parceiro, você tem que entender bem a realidade dele, você tem que saber segmentar bem isso, né? Então, respondendo sua pergunta, né, para desenvolver, o primeiro passo é entender o negócio e entender os primeiros indícios de parcerias que aquela empresa já teve. Tem muita empresa que vive por
anos, por muitos anos mesmo, recebendo indicações, fazendo o que ela chama de parceria, mas assim, sem processo, são contratos esporádicos, soltos, que acabam não dando resultado porque não tem continuidade, não tem processo, né? Falta aquela etapa de engajamento do parceiro, de acompanhamento, né? Então, eu acredito que seja isso. Boa. Um ponto que trouxeram uma vez aqui no podcast, e aí eu queria ouvir sua opinião nesse sentido, Douglas, é o bloco cultural. Igual você falou, tem ali uma indicação informal, não é um programa, e aí quando alguém do time comercial, alguém do time de marketing quer estruturar um programa, há um bloco cultural que vem da liderança. Ah, não, Sim. não faz sentido a gente pagar um bônus, não faz sentido a gente montar esse tipo de estrutura dentro da companhia, porque a gente já tem um negócio rodando. É custo, né? Comissionamento É custo. É Por que eu isso. vou investir nisso? Por que eu vou reduzir? Como quebrar esse bloco? Por Por que eu onde vou pagar comissão se, né? se ele já está me indicando? Olha, assim, para quebrar essa objeção, só dados mesmo, tá? Quando a liderança, isso é muito forte, assim, quando a alta liderança não acredita em parcerias, ela não está disposta a crescer através de parcerias, é muito difícil escalar programa de parcerias, né? Eu, assim como você, conhece profissionais de parcerias de diversas empresas e você vê tanta gente boa, tanta gente, tipo, influente, conectada, com ideias boas, vê que não consegue, que patina dentro do programa de parceiros da empresa que ele está, porque... E aí você não sabe por quê, né? Quando entra um pouco mais no detalhe, você descobre que, cara, tem muita trava. Por quê? Eu falo que parcerias não é uma área isolada, parcerias é da empresa. E a partir do momento que é da empresa, não é o diretor de parcerias, o head de parcerias que é responsável. É o CEO, é a alta liderança que tem que se sentir responsável, porque dentro do processo de parcerias, você vai precisar do marketing, você vai precisar do comercial, do suporte, do CS, do produto. Então, se o head de parcerias não tem apoio dos pares, não vai acontecer, o programa não vai acontecer, né? Porque ele teria que criar departamentos dentro de um departamento para conseguir ter uma estrutura e fazer acontecer. E isso é inviável, né? Ótimo ponto. E eu gostei do ponto, e eu concordo, você falou da cultura de dados. Cara, prove com dados. Para você, quais são as principais métricas que um programa, um gestor de parcerias, ele tem que acompanhar? Já trouxeram aqui, parceiros ativos, GMV, número de indicações, número de negócio fechado. É até o exemplo que você falou, né? Pô, tendo uma empresa de placa solar, quais que são os KPIs dele? O que eles acompanham para olhar e falar, poxa, há sucesso aqui no meu programa? Tá. Eu aprendi a focar no principal e depois ir segmentando ele, né? Então, a maioria das empresas é receita. Essa empresa de energia solar, por exemplo, ela vende energia. Então, é dinheiro ou quilowatt-hora ali, é energia, né? Em um SaaS, também é dinheiro, é MRR. Então, o primeiro ponto-chave é entender o quanto de dinheiro aquilo está trazendo, né? Aí você vai quebrando dinheiro, você vai entender tempo de venda, que eu citei, né? Então, quanto mais demorado é o ciclo de venda de um produto, mais energia, mais dinheiro você está gastando, né? Então, diminuir esse tempo de negociação e fechar o quanto antes faz sentido. Se o seu programa de parcerias, você já tem um número considerável, razoável, e aí para cada empresa vai ser um número, então é difícil eu falar 50, 100 e tal. Mas quando você já tem um número razoável e estável de parceiro, você consegue olhar primeiro para o quanto esses parceiros estão engajados, né? Se a resposta for, poxa, a maioria está engajado e o resultado está vindo, o resultado limite é esse, então vamos buscar mais parceiros. Aí a métrica de novos parceiros, ela é extremamente relevante, né? Eu vivi no começo da minha carreira um caso desse que por um período, quase que eu fui cobrado, né? Eu bati o pé nisso, mas eu quase fui cobrado por novos parceiros. Mas assim, eu estava num momento que não fazia sentido. Não era novos parceiros que ia fazer eu entregar o resultado de receita que eu precisava entregar. Eu precisava engajar minha base de parceiro.
né? Então, escolher uma métrica específica vai depender muito da posição daquela empresa, do que ela está buscando. Mas eu começo pelo dinheiro, né, a receita, porque é o que vai financiar tudo, e depois você pode acompanhar novos parceiros, dependendo da situação, engajamento do parceiro, recência de indicação, frequência, recência de indicação, e aí você pode ir quebrando participação em evento, que vai mostrar ali que o parceiro está próximo, que ele está trazendo a equipe dele para participar dos treinamentos. Então, tem muita coisinha que dá para ir encaixando, que no final vai subir para o resultado principal, que é receita, né? O que eu faço para o meu programa de parceria trazer mais receita para minha empresa? Perfeito. Pensando hoje em, igual você falou, né? Poxa, queriam me cobrar ali por aquisição, só que não era o momento de cobrar por aquisição. Agora, como eu identifico esse momento? Poxa, eu olhei lá os KPIs, eu tenho 3 parceiros que me trazem muito negócio, mas eu tenho mais 100 que não me trazem nada. O que é a atitude que eu tenho que tomar em cima disso? Olhando, e aí eu tô dando 2 cenários porque dessa pergunta, tá, Douglas? Pensando que quem tá ouvindo a gente não sabe o que fazer, ou às vezes sabe e tá em dúvida. Então eu olho para essa base, como que eu engajo essa base? Poxa, eu vou fazer um treinamento de produto? Talvez ele já conheça meu produto. Vou mandar um e-mail com bônus, um cupom, um benefício? Não sei. Como que você analisa isso e dicas de atitude para se tomar nessa hora? Tudo precisa ser testado, tá? Mas eu partiria do princípio de entender essa carteira de parceiro, né? Primeiro. Então, eu tenho 100 parceiros, tenho 3 que estão dando resultado e 97 que não estão dando resultado, né? O que esses 3 têm de diferente dos outros 97? Será que é o segmento que ele atua, região, dependendo da situação, região, o posicionamento dele, ele está conectado com alguma plataforma, alguma solução que casa melhor com a minha do que os outros 97. Então, o primeiro ponto é entender o parceiro, entender aqueles 100 parceiros e colocar ele dentro de caixinhas, né, experimentar novos posicionamentos ali, para você clusterizar ele, agrupar eles, e a partir dali você pode ir trabalhando esses parceiros, né, na parte de educação. Eu gosto muito disso. É treinar o produto, é treinar o seu perfil de cliente para ele entender exatamente quem que é o cliente, que dor que você resolve, porque no mercado, quando você tem concorrentes e o seu parceiro ele não é exclusivo, que a maioria dos cenários, o parceiro, muitas vezes, ele está do seu lado, ele se mostra seu parceiro, mas ele está indicando muito cliente que seria bom para você, para outra empresa, porque ele não entendeu bem o seu ICP. Né? Então, eu acho que parte disso, entender a sua carteira, trabalhar nos treinamentos desses parceiros de forma individualizada e criar processos, né, para que isso tenha continuidade. Boa, ótimos pontos. A gente teve no último episódio uma parceira, o outro lado da moeda, e ela trouxe uns insights muito interessantes, no sentido de, quando eu perguntei, né, o que é o diferencial para você? Ela falou, eu gosto de um produto, primeiro eu olho o produto que resolve a dor do meu cliente. Então, acho que fica muito nesse sentido, né? Poxa, eu vou começar, né? O produto que resolve a dor do consumidor final, né? Do cliente do seu parceiro, que também é seu cliente, né? Então, nessa linha, quando você olha, né? Ouvir o parceiro. Sim. Como que você enxerga isso? O nível de prioridade, igual você falou antes, né? Vai lá, constrói, ouça o seu parceiro. Hoje, dentro do serviço da Parceria Labs, vocês têm esse ponto de entrevista, de ouvir, de entender, de ver o que ele busca com aquele produto. E aí eu vou trazer muito no lance da placa solar, essa empresa de energia, porque a gente trouxe pessoas até agora de tecnologia, temos mais pessoas para trazer, mas queria ouvir um pouco esse cenário diferente, que sai muito de tecnologia, né? Sai e não sai, Henrique. No final, a gente está trabalhando com... Agora você me deixa mais curioso. Vamos lá. O produto é diferente, né? A forma de vender nem sempre é tão diferente, né? A dor do parceiro são as mesmas, né? Tem algumas particularidades, porque aí eu estou falando, por exemplo, eu não estou falando de um produto tecnológico, eu estou falando de um produto... ele não é bem físico, né?
mas a venda, ela muitas vezes acaba sendo presencial. É uma abordagem diferente para vender aquele tipo de produto, mas as dores do parceiro, ela vai ser a mesma que o da tecnologia, que eu também vivo bastante esse mundo. Principalmente, né? O que foge é o da energia. Dor, feedback sobre a indicação. Então, a parceira indicou e ele quer saber como que foi a negociação, quando ele não participou do processo e tal. Então, visibilidade, né, sobre o que acontece depois que ele indica o cliente é uma dor muito recorrente em qualquer segmento, e nesse de energia também. Atraso em processos, tudo que é processual dentro do programa impacta, independente do segmento. Visibilidade, né? Eu já tive, por exemplo, parceiro que disse assim, nossa, vocês colocaram banner de banner da sua solução, só que direcionando para o site e eu estou vendendo aqui sem nenhuma chancela de que eu sou parceiro e tal. Então, o parceiro ele se sentiu menos importante, né? Não tem aquela coisa do selo de parcerias, por exemplo, com um parceiro de tecnologia, né? Você faz a certificação, você garante que o parceiro entende do negócio, que ele sabe vender o negócio, dá um selo para ele, né? Como é um mercado mais de rua, né? A venda é feita na rua, o parceiro ele precisa certificar que ele é daquela empresa, né? Então essa é uma diferença que, assim, que de fato é diferente da tecnologia. Mas as demais dores são as mesmas, assim. O comissionamento, ele olha lá que o concorrente teve uma bonificação X que você não ofereceu, nunca ofereceu, aí ele vai questionar, ele vai provocar. Então, tem esses pontos, né? E perfil de parceiro, né? Esse perfil dessa empresa de tecnologia são vendedores, né? São revendedores, mas que estão na rua vendendo a solução de energia, vendendo adquirência, vendendo um RP. Então, qual que é o cenário ali? Ele é comissionado, né? Então, o negócio dele é ganhar comissão, ele vai abordar uma padaria, ele vai abordar uma indústria pequena, de regional, ele já vai trazer diversas soluções para o empresário. Pode ser uma solução, sei lá, tributária, uma solução de software e a energia solar, né? Então, ele é aquele famoso pastinha, né? Ele abre a pastinha dele e mostra diversas soluções. E vende, cara. Caramba. Não, é incrível, né? Porque na minha cabeça, nos dias de hoje, pensando aqui, cara, eu nem imaginava que ainda existiam os pastinhos. E existe, é comum, e ainda tem muita gente na rua que faz isso, sobrevive disso, né? Aquele catálogo impresso que você gasta uma nota imprimindo, mas no final. E hoje, pelo menos a gente está no mundo de tecnologia, para mim é muito mais fácil, você monta um e-commerce, deixa ele de catálogo e dá de solução para o cara. Ele apresenta online, só que tem gente que gosta ainda do impresso, né? Sim. Loucura. E assim, Henrique, tem determinados segmentos que tem muito dinheiro, mas que ele está totalmente offline, né? Acho que a grande maioria, né? O que o digital abordou, deve ter pesquisa sobre isso, mas eu não tenho o número na cabeça aqui, mas o que o digital já abordou ainda é pequeno perto do que ele não abordou, né? Apesar Hoje o e-commerce é aproximadamente 10% do varejo brasileiro. Então, você Então, pega isso como parâmetro para outras áreas? isso porque você está falando dentro de varejo. Imagina a indústria, por exemplo, o agro, que é um mercado extremamente rico, né? Eu tive a oportunidade de conhecer no primeiro semestre desse ano, prestei serviço para uma empresa de consultoria e ela de auditoria, consultoria, etc., que tinha um foco muito grande no agro. Cara, é um mercado extremamente rico, só que offline. O dono, o diretor, o head do departamento X de uma empresa de insumo agrícola, de trator, que são várias, que eu fiquei assustado assim, com o tamanho desse mercado. Ele não responde e-mail, ele dificilmente vai ser impactado por uma campanha. Então, para vender para esse perfil de empresário, é porta a porta ainda. Então, as empresas investem uma grana, coloca carro do ano para o seu vendedor,
ele tem que estar sempre bem vestido, ele tem que estar localmente nas regiões estratégicas ali para fazer a venda, marcar reunião, e ainda é muito analógico esse mercado, né? E aí, voltando para não fugir muito ali do segmento de energia, esse público. O cara que tem uma indústria pequena, que ainda gasta muito com energia, o representante vai lá e mostra para ele que ele não precisa investir em placa solar, ele não precisa gastar horrores ali com uma infraestrutura que vai melhorar a energia. Ele pode comprar a energia que vai ser distribuída pela mesma distribuidora que ele já paga ali, e o quilowatt vai ser muito mais barato. E a maioria das pessoas não sabem disso, e aí acaba ficando curiosa e contrata. É um mercado também muito rico. Não, imagino. E assim, a gente vê o tamanho do potencial, o quanto também é carente empresas de terem uma estrutura pensando em ecossistema, pensando em parceiros. E aí, um pouco que eu queria ouvir de você nesse sentido, Douglas, questões de metrificação e acompanhamento desse parceiro. Porque, poxa, você tem um cara que é extremamente analógico, então eu imagino que você tem que imprimir um folheto e abastecer ele de conteúdo impresso. Sim. Mas você tem um cara que é digital. Hoje, na sua visão, o melhor caminho para dar espaço para esse parceiro, o que a gente tem ouvido bastante é o PRM, né? Partner Relationship Management. Então, como que você faz esse PRM acontecer nas empresas que você presta serviço? Tá. Nesse caso específico, não precisa só esse caso, tá? Você pode... tá. Abranger. Não. Assim, ter uma solução específica para fazer gestão de parcerias ainda não é a realidade da maioria das empresas, né? Então, como Parceria Labs, eu estou sempre aberto a conhecer essas empresas que prestam, que tem vamos chamar o PRM, né? Que tem o PRM. Então, assim, eu estou sempre conhecendo, buscando soluções para entender, para ver o que vai fazer sentido para o meu cliente, né? Tem algumas soluções mais que acompanha mais processo, outras mais focada ali no resultado final, mais transacional. Então, é importante conhecer essas soluções. No caso desse cliente de energia, o grande ponto ali de acompanhamento acaba sendo o resultado final e a participação dele nos eventos que nós promovemos. Então, mensalmente existe um trabalho ali de treinamento, onde nós mostramos ali os destaques, e aí a ideia é que sempre o parceiro de destaque mostre o que ele está fazendo para que os outros também acompanhem. E esse cenário específico, um dos principais destaques com frequência, ele já é mais digital, né? Ele faz todo o mapeamento de uma forma digital, ele aborda com a escala maior e uma conversão menor, através de e-mail e tal, contrariando o que eu te falei, né, de ser um mercado mais digital, só que aí ele coloca o representante para fazer a venda no final. Enquanto outros parceiros ainda está só pegando essa última parte, fazendo as visitas, né? Agora, pensando no mercado de tecnologia, aí você já consegue acompanhar outras métricas, né? Para entender, por exemplo, taxa de conversão, né? O parceiro ele está trazendo o lead ideal, esse lead está convertendo. Então, aí, enfim, aí a gente consegue ir detalhando um pouco mais caso a caso, né? Boa. Eu gostei de um ponto que você trouxe de reunir os parceiros, reconhecer, trazer ali as boas práticas, um ensinando o outro. Eu gosto muito disso e acho que isso empodera muito o parceiro, você dá voz para ele. E aí um ponto que eu queria te ouvir é a parte de gamificação. Quando vocês fazem esse reconhecimento, tem alguma coisa que vocês entregam, igual você falou, né? Poxa, dá um carro, veste o cara para garantir que ele vai converter lá na frente e vender o seu produto. Pensando para o parceiro, hoje como que você trabalha a parte de gamificação? Poxa, vou fazer uma placa, vou fazer um troféu. Já ouvi gente que fez um pingente e dava de presente para o cara porque ele era reconhecido ali como um parceiro ouro, enfim. Sim. Como que você olha isso hoje? Depende muito do tamanho dessa empresa, né? Do brand dessa empresa. Então, quando você fala de empresas grandes, né? A gente pode citar a própria Nuvem Shop, o Google. Então, ter um selo
de partner de uma empresa reconhecida, já, em muitos casos, já é suficiente, né? Agora, eu atendo plataformas menores, né? Soluções, software que não tem esse branding, né? Então, acaba não sendo tão relevante falar, olha, sou parceiro daquela empresa X que que o cliente final, no final do dia, não vai conhecer, né? A gamificação por prêmio vale muito, é muito bacana. E eu, assim, eu tive até... Geralmente, quando é feita essas premiações, essas campanhas, coleta-se, né, o feedback dos parceiros, né? Já atrelando a um próximo passo. E um feedback que eu tenho visto com frequência, quando você faz a campanha não premiando o primeiro, segundo e terceiro, mas premiando todos que atingiram determinada pontuação, né, que é algo que você consegue, como empresa, calcular, né, o retorno. Então, exemplo, o cliente me trouxe, o parceiro me trouxe 50 clientes, eu sei que eu vou ter uma margem de tanto, eu posso pagar um prêmio de até X para ele. Ele me trouxe 100, ele me trouxe 2, enfim. Quando você calcula isso e faz a premiação sem ser por qualificação, mas por onde ele chegou, pela meta alcançada, você consegue engajar mais parceiros, né? Uma vez que, se você se pôr no lugar do parceiro, né? Como você entrevistou uma pessoa que era parceira, ela sabe que ela não é a top 5 daquela empresa. Então, se aquela empresa que ela é parceira faz uma campanha que vai dar um carro para os 5 primeiros, qual que vai ser a motivação dela se ela sabe que a motivação que ela vai ter vai ser a mesma dos que já são top 5, né? Então, assim, poxa, todo mundo vai correr mais, todo mundo vai acelerar, vai dar 200%, mas o meu alcance é muito menor do que principais parceiros. Então, acaba desengajando um pouco. Agora, se você faz por pontuação, faz um formato que, se mais parceiros alcançar, mais parceiros vai ser premiado, você consegue alcançar mais parceiros e, enfim, acabei sendo redundante na resposta, mas é um feedback bem, bem bacana, assim, que é simples de fazer, de calcular, e você consegue trazer mais resultado, né? Trazer mais parceiros. Muitas vezes, só para concluir, muitas vezes o grande resultado do time de parceria não está no parceiro que traz 10, trazer 20, mas ele está naquele parceiro que está trazendo mês sim, mês sim, não, um cliente mês sim, mês não, fazer esse parceiro trazer todos os meses, fazer o parceiro que traz começar a trazer 2. Então, se você tem 50 parceiros trazendo resultado no mês e você consegue no próximo mês fazer 60 parceiros trazer 70, 80, você acaba engajando uma massa muito maior e aí a expansão acaba sendo mais certa do que simplesmente engajar aqueles parceiros que já trazem para trazer mais, sabe? Não, eu achei animal. Baita insight, porque o que eu vejo muito é isso, né? Você monta uma meta que para o cara poder alcançar ele vai ter que investir, e às vezes ele não tem para investir, porque é um parceiro talvez menor, que ele está tirando de um lado para pagar o outro. Então, quando você torna algo factível para ele, ele olha, poxa, em vez de eu trazer eu vou ter que trazer 2, eu só tenho que dobrar, então eu tenho que fazer um esforço a mais. Em vez de você falar, se eu chegar no fim do mês e me trouxer 50, que ele vai olhar e falar, pô, nunca fiz isso. Então, sim, cara, animal, gostei bastante desse ponto. E faz total sentido, né? Porque aí você torna muito mais factível para os parceiros. E abrange, como você falou, todo o ecossistema. Cara, muito bom. E aí, pensando no parceiro em si, como que você olha hoje para, além desse estímulo de um bônus, um prêmio, algo do tipo, a parte de geração de negócio? A gente sabe, né? Muitas vezes uma plataforma, a empresa que produz energia, ela tem muito mais alcance de marca. Sim. Então, como é que você olha essa parte de potencializar a marca do seu parceiro? Como que você conecta isso na hora de olhar para o marketing de uma empresa e falar, olha, precisamos trazer o parceiro, mas por quê? O que ele vai me agregar se eu conectar ele na minha marca? Tá, eu acho que a prova social, né, de mostrar que, olha, já existem outros parceiros, outros do mesmo segmento, né, tendo sucesso, mas assim, se a gente voltar lá no início, né, do porquê da construção da parceria, ela só vai
fazer sentido no final se ela ajudar esse parceiro a vender mais o negócio dele, né, a alcançar mais clientes ou a rentabilizar mais com o que ele vende, né? Se nós voltar, por exemplo, do software, né, sei lá, da plataforma de e-commerce e com a agência. A agência, ela só vai, de fato, estar engajada e estar trazendo negócio, seja para a plataforma, para o SaaS, se você entregar algo que faça ele vender mais, né? Ele vender mais dentro do negócio dele, ou ele ganhar mais por venda dentro do negócio dele, para ele conseguir, para ele, de fato, engajar. Cara, eu acho que desculpa, eu perdi um pouco da sua pergunta. Eu entrei num loop aqui de resposta. Fala de novo. Não, fica tranquilo. No sentido de, como que você faz esse parceiro engajar com você, pensando que ele tem maior poder de marca? Tá. A empresa, a companhia, a plataforma. Igual você falou, plataforma e agência. A plataforma tem muito mais poder de marca. Tem muito mais recurso para investir. Então, como convencer a companhia, a empresa, a plataforma, nesse exemplo, ou o meio de pagamento, a trazer a agência junto na hora de uma produção de marketing? Cara, por que eu vou produzir isso com o meu parceiro? Por que eu vou levar meu parceiro no evento? Como que você olha isso e como que você convence o marketing em, olha isso, vale a pena, mas o parceiro não tem tantos seguidores, ele não tem muito poder de influência. Então, como que a gente conecta isso? É mais complexo, né? Principalmente quando a plataforma ela é muito maior do que a maioria dos parceiros, né? Então, voltar para os dados, né? É entender o quanto esse parceiro pode motivar outros parceiros a querer estar lá no lugar, né? Acho que eu partiria por esse princípio, né? Você tendo mais parceiro, consequentemente, mais pessoas falando do seu negócio, então o alcance vai ser maior. Então, dentro do funil, no final do dia, você vai ter mais possibilidade de fechar negócio, né? Então, eu voltaria para a parte da prova social mesmo, né? De dar essa visibilidade para o parceiro, mas indo além do conteúdo que você está entregando para um cliente final, né? É mostrar para outros parceiros também o quanto vocês conseguem crescer junto, né? Usar isso como proposta de valor mesmo do programa, né? Quando cria-se uma proposta de valor para o programa, tem esses pontos, digo que intangíveis ali, né? Diferente da comissão, do bônus, né? Então, a parte da visibilidade, né? O quanto você está disposto a convidar o parceiro para um evento, custear o evento dele, a fazer um co-marketing com ele, a entregar, fazer investimento em marketing, seja com flyer, né, ou com mídia paga mesmo para algo que ele está produzindo, né? Então, dentro da proposta de valor, isso é um ponto que eu costumo trabalhar também, porque você acaba tendo uma previsibilidade, porque você consegue amarrar isso com critérios, né? Então, por exemplo, para eu alcançar esse nível de custear alguma mídia com o parceiro, trazer ele para evento, ele tem que estar no nível, sei lá, Platinum, que para isso ele tem que ter X clientes na carteira, ou me trazer tanto novos por mês. Então, você consegue trazer para números, né, esses benefícios e conseguir provar para o parceiro. Boa. Agora, Douglas, eu queria ir no caminho inverso. Tá. Poxa, você trouxe aqui vários pontos para começar, para estruturar, para evoluir o parceiro, para habilitar o parceiro. Mas hoje, já chegou algum caso para você que você olhou para a companhia, para a empresa e falou, não é o seu momento. Olha, desculpa, mas vocês ainda não estão prontos para construir um programa de parceiros. Você precisa melhorar produto. Se já aconteceu, se aconteceu, por que não era o momento? E aí, até para quem está nos ouvindo entender, cara, é o momento de eu investir nisso, investir meu tempo, meu dinheiro, meu recurso, ou não, peraí, deixa eu trabalhar um pouco mais em produto e daqui a pouco eu olho para isso. Tá. O que acontece com muita frequência são as empresas principalmente startups que ainda não tão madura comercialmente ou a nível de produto, né? Esse é o principal ponto. É o que faz de fato eu falar assim, poxa, não dá pra gente começar, porque se daqui 2, 3 meses você falar que, olha, tava indo por esse caminho, eu vou por esse agora, a construção ela quase que se perde, né? Porque quando você pensa no ecossistema, são engrenagens, né? Então, se você mudar o tamanho da sua engrenagem aqui, a velocidade da roda ali no final vai ser outra, a coisa não acontece. Então, o produto,
quando eu falo produto, é o direcionamento do produto, ou talvez, vamos falar, a maturidade comercial, né? Eu entendo bem que é meu cliente, qual dor que eu estou resolvendo para ele, e a minha visão é aquela, é sempre a mesma, assim, é direta. Se tá nesse caminho, ok. Se não tá, se tá imaturo ainda, se você não sabe bem para onde você quer ir, não dá para fazer programa de parceria. Precisa amadurecer produto comercial para depois entrar em parcerias. Eu já peguei casos bem desafiadores do próprio dono da empresa falar assim para mim, cara, eu não sou mais barato e eu não tenho nenhum diferencial de produto. Aí complicou, né? Cara, complica muito. Mas dá para fazer, né? Só que aí, para a gente conseguir ter sucesso, vai ter mais trabalho, né? Vai voltar naquele ponto que eu falei de entender quem já está te indicando, quem que já está próximo, o que que você está resolvendo para ele te indicar, porque ele sabe que tem concorrentes mais baratos ou que entrega um serviço com alguma funcionalidade melhor, etc. E aí você começa a ter respostas. Olha, não é o mais barato, não tem as melhores funcionalidades, mas ele integra mais rápido, não dá problema. Eu tenho confiança porque quando dá problema, até o termo que você usou, né, no do Tom, né, tem o telefone vermelho, né? Uhum. Então, cara, ó, tem um telefone vermelho aqui que se deu pau na tecnologia, eu vou ligar e vai resolver. Quando eu trabalhava na fintech, nessa minha primeira experiência de parcerias, eu brinco que eu trabalhava num posto de gasolina de bandeira branca. Por quê? O meu concorrente tava na televisão, estava investindo muito em mídia, tinha artistas e tal, e eu era uma empresa que nasceu dentro de uma plataforma como produto, nasceu dentro de uma plataforma de e-commerce como produto, que estava emancipando, que estava querendo se tornar uma solução de pagamento de mercado, que estaria presente nas plataformas concorrentes daquela que gerou ela. E para eu conseguir ter sucesso, eu precisava mostrar muita coisa. Era assim, o nível de confiança que os parceiros, que os donos de plataformas tinham que ter em mim para integrar comigo era muito alto, né? Então, eu não era o mais barato, eu não era o mais conhecido, mas eu entregava uma confiança que os grandões não entregavam, porque ninguém bateu ali na porta ali, mostrou, abriu a sala, convidou e tal. Então, tem muita coisa por trás, né? De parcerias, né? E a parte de relacionamento de confiança é um dos principais pontos, sem Boa, dúvida. perfeito. Excelente. E pensando aqui, Douglas, a gente está muito numa era da inteligência artificial. E eu sempre brinco e eu falo que a área de parcerias ela não vai acabar por causa de inteligência artificial. Que no final, parcerias a gente é processo que sustenta o relacionamento. Que o parceiro, Exato. como a gente falou, né, tem que ter o telefone vermelho. O parceiro quer Sim. alguém para ligar, alguém para conversar, pô, pegar um dia, almoçar com o parceiro, trocar uma ideia, tomar aquele café. Mas na sua visão hoje, como que a IA ela vai potencializar a área de parcerias? Automação de processos, enfim, eu sei que já faz muita coisa, mas como que você enxerga isso para os próximos meses, anos e como que a IA vai potencializar tudo isso na sua visão? Eu acho difícil fugir disso, né? De processos, né? Melhorar processo, automatizar processo, resposta rápida, validação, por exemplo, de um perfil de parceiro, aliás, um perfil de cliente, quando o parceiro ele tem acesso a essa ferramenta. Então, ela vem para ajudar, ela vem para automatizar processos, para qualificar, assim como no comercial tem surgido muitas empresas de, de qualificação, chatbot, etc. Então, na parcerias eu vejo que vai ser um complemento, né? Ela não vai substituir, por exemplo, um trabalho analítico para entender o perfil de parceiro, para entender a estratégia. Ela não vai substituir esse lado, muito menos a parte do contato ali, né, da confiança. Mas agilizar processo, com certeza, é o principal ponto, né? Dentro da minha metodologia, né, da forma que eu consigo entender as empresas para falar, olha, é isso aqui que a gente pode fazer,
A minha terceira fase é a fase de expansão e automação mesmo. Então, eu olho muito para isso como um diferencial. Eu consigo atender a empresa que já está com um programa de parcerias maduro, né? Mas que ainda não, mas que atingiu um platô ali e não conseguiu escalar para chegar onde ela quer chegar. E aí, a parte da automação, ela parte muito de IA, né? Usar IA dentro de processos que ainda estão manual, que está travando o parceiro, a comunicação, a utilização de um PRM para fazer essa gestão mais rápida, para dar um pouco mais de autonomia para o parceiro, né? Então, acaba que a IA ela vai entrar nessas etapas, né? O que sei lá, não precisa muito, 4 anos atrás, 3 anos atrás, ainda estava totalmente analógico, planilhas compartilhadas, documentos compartilhados, etc. Boa. Douglas, a gente caminhando já aqui para o final, eu queria ouvir qual que é a sua visão para a área de parcerias, né? Igual a gente falou, poxa, o varejo hoje é 10% do e-commerce. Se a gente pega outras áreas e o varejo que é enorme, é apenas 10%, e hoje o e-commerce brasileiro já é bilionário. Para a área de parcerias, como que você enxerga os próximos 5 anos? A gente está produzindo mais conteúdo, os especialistas se unindo para amadurecer a área, mas como que você enxerga isso para os próximos 5 anos? Enfim, como que você vê empresas olhando para isso também? Eu acredito que vão surgir novas empresas para fazer gestão de parceiro, né? E ferramentas também. A própria solução, né, de PRM, cara, esse ano eu já conheci umas 3. E há 2 anos atrás, eu não conhecia nenhuma nacional, né? Então, vai surgindo novos softwares para ajudar programas de parcerias. Eu vejo também que donos de empresas, e aí a gente pode especificar de tecnologia, muitos ainda não entenderam o potencial de parcerias ou como parcerias pode alavancar o negócio, e isso com certeza está mudando, né? A minha empresa ainda é muito recente, né, para falar assim, os clientes que eu abordei, que eu falei há um ano atrás, para hoje já tem uma diferença. Eu não me atrevo a falar isso, mas é uma realidade. Tipo, eu vejo donos de empresas, né, decisores mais maduro e mais consciente de que eu não vou conseguir desenvolver um programa de parcerias se eu não contratar uma consultoria para me ajudar, ou se eu não contratar um especialista com bagagem para entrar focado, né? Antigamente tinha muita divisão de tarefa, né? O marketing também é parcerias, o comercial, o gestor comercial também é de parcerias, mas ele não tinha atividades no dia a dia para tocar parcerias, né? Então, eu acredito que o mercado está amadurecendo, né? Para empresas de tecnologia, está amadurecendo, para outros segmentos vai demorar um pouco mais, eu acho que em 5 anos não vai mudar tanto, né? Mas, aliás, vai mudar bastante, mas não vai chegar no nível de empresas de tecnologia. Novos softwares vão surgindo, novas ferramentas vão surgindo. Esse ponto que você falou dos profissionais se unirem, cara, isso é incrível, assim. Eu desconfio que não exista em outras áreas uma comunidade tão forte quanto de parcerias, né? Então, é do nosso instinto, né, para profissionais de parcerias, criar esse relacionamento entre pessoas, né, que passa o B2B, né? Então, assim, parte da pessoa se relacionar, se conhecer, entender bem. E aí, cara, a empresa que você estiver trabalhando, o seu parceiro vai junto, né? Se fizer sentido para o negócio dele, se aquilo entrega para o cliente final dele também, ele vai junto, né? Boa. Confiança é o primeiro ponto. Excelente, Douglas. Eu sempre deixo os últimos minutos pro convidado da noite, e com você com certeza não seria diferente. Então, queria deixar esses minutos finais aqui para você, enfim, agradecer, falar um pouco mais da Parcerias Labs, como o pessoal te encontra, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais. Bacana. Bom, eu vou primeiro agradecer. Como eu falei no começo, é importante demais ter um canal para falar de parcerias. Tem muita gente boa chegando no mercado, querendo aprender mais, querendo falar de parcerias e de certa forma,
tanto eu quanto você e várias outras pessoas que já estão aí há 10 anos aí, ou completando quase 10 anos, ou mais, em canais, acho que nós podemos ajudar muita gente, né? Muitos profissionais aí a pularem algumas etapas, né? Que nós quebramos cabeça lá atrás. Então, Verdade. é importante demais, quebramos muito, né? Eu brinco que, falando um pouquinho de parceria Por isso que eu Labs, tô careca aí, ó. Tô brincando. e eu uso branco. Acho que aqui a imagem Aí, vai ó. aparecer. O Henrique, mas assim, ó, eu até muitas vezes, depois que eu conheço a tecnologia, que eu conheço o cliente, né, eu acabo fazendo uma promessa que eu consigo cumprir, assim, que eu consigo fazer hoje em 2 meses o que eu demorei 2 anos para fazer quando eu comecei lá atrás. Porque não tinha literatura, não tinha ferramenta, não tinha tanta informação específica para parcerias de tecnologia quanto a gente já consegue ver hoje, né? Então, para quem está começando agora, é muito importante ter um canal como o seu, né? Ter pessoas falando de parcerias, como eu falo, como você fala, como outros colegas nossos falam também. E sobre a Parceria Labs, a proposta da Parceria Labs é desenvolver programas de parcerias, né? O meu cliente são empresas de tecnologia, né? Por uma questão de escala mesmo, de conseguir escalar, de conseguir chegar em todo lugar do país. E aí, independente do segmento, a gente consegue, como eu falei da empresa de energia, consigo atender, né? Mas a grande questão é desenvolver o programa, vou fugir um pouquinho da pergunta. Ele é importante partir isso das altas lideranças é fundamental, né? Então, se você está navegando sozinho ali, se a sua liderança não tá comprando o programa de parcerias, cara, é muito difícil tocar. E aí, o meu papel como consultor é justamente levar dados para a liderança para mostrar o que é possível fazer, o que o mercado está aplicando. Os meus contatos, né, o site da Parceria Labs, né, www.parcerialabs.com.br, meu LinkedIn, Douglas Silva, se pesquisar Douglas Silva Parceria Labs, tem tanto o canal da Parceria Labs, quanto a página da Parceria Labs, quanto o meu LinkedIn, e o Instagram também, @Parceria Labs. E, cara, eu estou sempre à disposição, eu adoro esse tipo de conversa, gravado ou não, né, eu faço muito isso, eu conheço muita gente de parcerias por conta dessas conversas, e estou sempre disposto a aprender e a ensinar também. O objetivo é levar a área de parcerias, deixá-la maior ainda. Boa. Douglas, obrigado mais uma vez pela presença. Foi um prazer aqui poder estar aprendendo com você um pouco mais. Vários insights excelente. Cara, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado, eu que agradeço, viu? Bom demais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, obrigado. Se você ficou até aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Já dá um follow aqui no nosso Spotify também, nosso YouTube. Estamos à disposição e não perca o próximo episódio do PartnerCast. Te vejo lá. Até!